E como surgiu as respostas para as perguntas que eu tive? Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de ser acompanhada por um pastor, fazer discipulado aos domingos e com a Bíblia aberta a gente foi respondendo cada uma das minhas perguntas. Então, o título do texto: Respostas. Existem respostas para nossos maiores questionamentos. Existem algumas perguntas que martelam ao decorrer dos anos na sociedade. Deus é mau? Por que o mundo sofre? Quanta falta de amor no mundo e pobreza? Deus existe? Deus é um ser inventado para que as pessoas possam se iludir? Para criar suas ilusões e terem algo para acreditar? Sei lá. É fato que as pessoas precisam acreditar em algo. Até para dizer que não acredita em nada, ela demonstra sua crença no nada. Bem, o mundo está de mal a pior. Mas a culpa não é de Deus. E na hora certa, Ele faz cair fogo do céu para mostrar que o seu poder é grande e que o ser humano é limitado a si mesmo. Ao se deparar com a Bíblia e com a história, percebemos que o mundo muda, mas o ser humano continua o mesmo e cometendo os mesmos erros. A tecnologia avança, a ciência avança, o coração do homem continua o mesmo. Seu orgulho, sua maldade, sua ganância continuam com o passar dos anos. É como se ela passasse por gerações, uma maldição que, aos olhos humanos, não teria uma perspectiva de fim. Bem, existia um reino em Samaria que estava passando por uma fome extrema. Deus ordena que um profeta chamado Elias vá ao encontro do rei. A vontade de Deus era mandar chuva sobre a terra. O rei se chamava Acabe, este foi ver Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu perturbado a Israel? Perguntou o rei a Elias. Elias respondeu: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de seu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor. O ser humano tem a mania feia de jogar a culpa para o próximo, não assumir seus erros, não assumir suas falhas. Isso só mostra o tamanho do orgulho que cada um possui. Mas diante da provocação do rei, Elias toca na ferida e na cegueira. O povo sofria, a fome existia, pois o rei tinha abandonado os mandamentos do Senhor. As pessoas não podem ficar culpando terceiros por seus erros. A humanidade não pode culpar Deus por causa da maldade do ser humano. A mentira, a ganância, o pecado ou o abandono. A Bíblia é clara para aqueles que desobedecem. Existe uma lista de maldições, mas para aqueles que obedecem, a lista de bênçãos é bem maior que a de maldições. O profeta, de forma ousada, pede para o rei que ajunte o povo, os profetas de Baal e todos aqueles que se assentavam na mesa da pessoa que mandava matar profetas, Jezabel. Todos se reúnem no Monte Carmelo e Elias faz um pedido para que o povo se decidisse de forma integral se o Senhor é Deus. Era para seguir. Se é Baal, seguia Baal. O povo nada respondeu, ficaram em silêncio. Como se existisse somente dois lados. Elias era o único profeta do Senhor e Baal possuía 450 homens para representá-lo. Cada lado deveria pegar um novilho para oferecer um sacrifício, porém não poderiam colocar fogo e Eli invocariam seu Deus para colocar o fogo. Os profetas de Baal tentaram da manhã ao meio-dia, se movimentando ao redor do altar, se cortando, oferecendo sangue e oferendas, mas nada aconteceu. Não importa quantas vezes ou quantas pessoas tentarem provar que os falsos deuses têm poder, e não importa quantas oferendas para eles se faz. Eles não têm poder sobre a terra ou debaixo da terra ou o controle do universo, e não chama as estrelas pelo seu nome. Elias restaurou o altar do Senhor, edificou o altar, armou a lenha, dividiu o novilho e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. O fizeram 3 vezes. A água corria ao redor do altar. No tempo certo, Elias disse: Senhor, sabido que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. E pediu para que Deus respondesse, para que o povo visse quem realmente era Deus em Israel. Então caiu fogo do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e a água.
O povo vendo isso caiu com o rosto na terra. Os profetas de Baal foram mortos, e logo houve o ruído de uma abundante chuva naquele reino. O altar precisa ser restaurado. É necessário voltar para os mandamentos que antes não foram praticados. É necessário voltar o coração para Deus e reconhecer que Ele é único. É necessário dar água para a alma, para o altar e para o coração. A água simboliza a vida, o Espírito Santo. É necessária a busca pela água, pela pureza, pelo Espírito Santo, pelo reconhecimento de que somos apenas servos e esperar o tempo certo. O fogo caiu do céu, mostrando quem tem poder na terra, sobre a terra, debaixo da terra, quem tem o mundo na palma das mãos e que chama as estrelas pelo seu nome. Quando o seu povo se volta para ele, reconhece quem é Deus, volta a seguir os mandamentos, Deus não só faz cair fogo do céu para mostrar que existe um Deus em Israel, como faz cair uma chuva numa terra que estava passando por seca e por fome. A maldade, a destruição do mundo e a destruição da sua vida está em você mesmo? Com a mente limitada, perdendo tempo em achar um culpado. O mundo é mau. O pecado traz consequências para a vida de todos. As pessoas nascem más e no caminhar da vida abandonam os mandamentos de Deus, tornando a vida, a família, uma terra, um reino inteiro entrar no período de seca e de fome. Deus, Ele não é mau e não se diverte com os nossos problemas, mas Ele exige a obediência. Não dá para entender tanta desgraça e infelicidade. Será? O homem pecou demais ao decorrer do tempo e para cada semente que ele plantou, ele não colhe um fruto, ele colhe uma árvore cheia de frutos. No momento em que você voltar a obedecer e restaurar o seu altar, Ele mostrará que é Deus. Mostrará seu amor, que é inefável, seu perdão, sua graça. Ele fará cair fogo do céu, mostrando não só para você, como para o povo que existe sim, um Deus em Israel. Logo após você estará preparado para a chuva em Aranha.